noite a todos. Desde 2020 para cá, os irmãos vão saber e compreender, e estamos vivendo isso nos nossos dias mudaram, né? Depois que apareceu a pandemia, essas coisas, a nossa vida mudou. E uma coisa que está assim, a salto aos olhos, é em relação à saúde. Eu não conheço ninguém que ficou mais saudável depois de passar pelo Covid. E até aqueles que supostamente não passaram, que não desenvolveram nenhum sintoma, sentiram de algum modo, algum jeito, alguma coisa na vida, alguma fraqueza. Há pessoas que, como eu, por exemplo, não tive, se eu tive, eu não sei, que eu não tive sintoma nenhum, mas muita gente perdeu-se pela doença e deixou muitas sequelas, eu acho que em toda a humanidade. E uma frase que nós dizíamos, quando a gente não tinha mais o que dizer, para confortar alguém, complete comigo: Deus está no controle. É o tema da nossa mensagem de hoje. Deus está no controle. Vamos abrir nossas Bíblias. Abram mesmo, vai passando na show, mas vamos abrir a Bíblia melhor, que depois a gente fica afiado na palavra de Deus. Um texto não muito conhecido, de um livro injustamente esquecido, Esdras, capítulo 1. Livro de Esdras, capítulo 1. Se os irmãos puderem, quiserem ficar de pé, vamos ler tudo junto, eles são da voz mais forte. Esdras, capítulo 1, de 1 a 4. Só 4 versículos. Vamos lá? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar perdão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós que todo o seu povo seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda, e com dados, afora das voluntárias, para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Amém, irmãos? Amém. Uma visão, não é verdade? Amém. Irmãos, o texto em si, lido, vamos dizer assim, separadamente, ele traz pouco ensinamento. Mas o contexto desse texto é que é interessante, porque o contexto histórico aqui, ele já começa dizendo que no primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia. O primeiro ano de Ciro, ele vai, coincidentemente, ou podemos falar que Deus determinou assim, culminar com os 70 anos de cativeiro do povo na Babilônia. Neemias e Esdras era um livro só,
antigamente no começo. Tanto que Neemias veio um pouco antes e Esdras depois. Neemias com a missão de construção do muro, de reedificar a cidade, e Esdras para a reconstrução do templo e levar a palavra de Deus, que Neemias era governador, Esdras era sacerdote e escriba. Este Ciro citado aqui, ele é um rei persa, é um rei pagão, é um rei idólatra, é um rei que não tinha nada a ver com Deus de Israel. No entanto, o versículo 1 diz que Ciro foi movido pelo Espírito do Senhor. O Senhor moveu o espírito de Ciro. Aí é que vem a grande questão. Deus está no controle. Deus está no controle e a gente às vezes não tem mensuração de saber até quando, até onde Deus pode estar no controle. E a gente fica se perguntando, Deus está no controle, mas talvez a gente coloque algum impedimento para isso, né? Deus usou a sua soberania para dizer ao soberano do mundo naquela época o que ele deveria fazer. Se os irmãos querem conhecer um pouco da personalidade dos reis persas, dê uma leitura no livro de Esther. Você vai ver que o rei Assuero lá, ele era todo cheio de regalias. Ninguém podia chegar diante dele se ele não chamasse. Se chegasse e ele não lançasse o cetro, a pessoa morreria. Ele ficou chateado porque a rainha Vasti não fez o que ele queria fazer. Ele a destituiu e mandou chamar outras pessoas do reino, mulheres do reino, para assim cumprisse a moralidade. Daí eles escolheriam uma rainha, mas não era assim não. Elas tinham que se purificar durante meses até chegar à presença do rei. Então a figura do rei persa em si, ele é uma figura quase que divina. Ele se achava o próprio Deus na terra, como Faraó e outros reis. Então quando Deus usa um soberano, Deus usa uma pessoa dessa para fazer a sua vontade, mostra para nós que Deus tem o controle de todos, seja o pequeno, seja o grande, seja o soberano, seja o mais poderoso, a mais poderosa pessoa dessa terra. Ele tem o controle das pessoas. As pessoas estão subjugadas à vontade de Deus. As pessoas estão subjugadas pelo propósito de Deus. Deus deu a nós o livre-arbítrio? Acredito que sim. Não vamos entrar nesse detalhe, mas Deus deu a nós o direito de escolha, sim. Mas mesmo nas nossas escolhas, não foge do controle de Deus. Ele é soberano. Mas acontece, irmãos, que no versículo 1, o texto diz que cita uma profecia de Jeremias. E aí eu pedi o irmão Isaac para colocar para nós Jeremias 25:12. Olha só: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus, farei dele um deserto perpétuo. Quando fizer 70 anos do cativeiro, Israel voltará. Ele não cita nominalmente Ciro, mas essa profecia, em números relativos, foi dita 20 anos antes de Israel ir para o cativeiro e 30 anos antes de Ciro nascer. Deus tem todo o controle em respeito ao tempo. Nada foge do controle do Senhor. Nada foge daquilo que Deus tem no seu propósito, da sua vontade, do seu desígnio. Ele tem tudo debaixo do seu controle, debaixo da sua mão. Jeremias profetizou que 70 anos duraria o cativeiro. Quando se completa 70 anos, é Ciro, no primeiro ano do reinado dele. E ele tem que cumprir a vontade de Deus, mesmo ele não conhecendo o Senhor. Tem que cumprir a vontade do Senhor. Mas o mais interessante é que Jeremias viveu quase no exílio, 20 anos antes do exílio. Mas eu pedi ao irmão Isaac para colocar Isaías 44, 28. Isaías 44, 28. Olha que interessante. A quem diz de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sei edificada, e ao tempo, funda-te. Próximo.
45, 1. 45, 1, próximo. Só o versículo depois. Muda o capítulo aí. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face, eu soltarei os nomes dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Tem um detalhe aqui, irmãos. Quando Isaías profetizou a respeito de Ciro, em números relativos, mais ou menos faltava 150 anos para Ciro nascer. E mais ou menos 190 anos para que Ciro chegasse ao trono. Como que Isaías vai profetizar algo sem saber quem é Ciro? Porque pela vontade do Senhor, ele tinha que fazer a vontade do Senhor e escrever a vontade do Senhor. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus já sabia de antemão que o povo de Judá ia pecar. Deus já sabia de antemão que o povo de Judá iria para o cativeiro. Deus sabia de antemão que em 70 anos o povo seria liberto do seu cativeiro. E Deus, na sua plenitude, sua sabedoria, já disse até que libertaria o povo de Israel, mesmo que ele ainda faltasse mais de 1,5 século para ele nascer. Entende isso, irmãos? Quando nós falamos para alguém, Deus está no controle, Ele está no controle de todos, do tempo, de tudo. Ele chama Ciro de meu pastor, de meu ungido. E Ciro, no capítulo 1 de Esdras, reconhece que o Senhor o determinou a fazer aquilo. Ele não conhecia o Senhor, mas de alguma forma o Senhor moveu-se nele, para ele sabia que era o Deus de Israel. Como está isso? Não tenho a menor ideia. Mas Ciro fez a vontade do Senhor. Ele cumpriu a vontade do Senhor. Ele podia ser o soberano da terra. Porque aquele reino que ele tinha, foi o Senhor que deu a ele. Ele poderia ser a pessoa mais ilustre do mundo. Mas tem que se curvar à vontade de Deus. Quando Deus quer, tem que se curvar à vontade do Senhor. Irmãos, e o que tem a ver esse texto com a mensagem? É que às vezes a gente é chamado e as pessoas duvidam de Deus por causa de dores, por causa de depressão, por causa de sofrimento, por causa de angústia, por alguma aflição, por alguma tormenta que a pessoa passa. Mas Jesus disse que todos nós teríamos aflições, mas ele venceu o mundo. A chuva, se você é um cristão, seu vizinho não é, a chuva cai na sua casa, na dele não? A chuva cai na dele e na sua não? Cai nas duas. Você sente dores, o ímpio também. O ímpio, ele sente solidão, o cristão também. Tem depressão para o ímpio? Tem, o cristão também. Tem momentos difíceis? O ímpio tem. Tem momentos bons? Tem. Só que a nossa pauta, irmãos, quando eu falo que Deus está no controle, ela nunca deve ser para esta vida. Porque se fosse para esta vida, nós seríamos os Deus mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança não está aqui. Porque quando nós pregamos Deus está no controle, vem a chuva, vem a desgraça, vem a tragédia, vem a perda, vem tudo na vida nossa. Mas a nossa esperança não está aqui. Essa é a grande diferença. Quando nós dizemos que Deus está no controle, nós sabemos que há um soberano acima de nós que controla todas as coisas. E que tudo que virá sobre a minha vida, pela vida de cada um aqui, Ele continua no controle. Ele sabe de todas as coisas. E a nossa esperança é a glória. A nossa esperança é a eternidade. A grande diferença do nosso sofrimento para o sofrimento de quem não tem essa esperança é justamente isso. É nós termos uma visão para além da vida. Ai, irmãos, isso é bom demais. Já falei aqui várias vezes, já foi até gravado em alguns vídeos sobre isso. Mas experimente visitar alguém que está doente. Experimente visitar alguém que está no leito de morte. Uma pessoa que
que é cristã, fiel ou que não é. E você vai ver a grande diferença de uma pessoa que está desesperada com a chegada da morte, enquanto que o outro está esperançosa, mesmo sabendo que no momento difícil de dor, quem sai confortável não é o doente que visita. Porque a esperança que ele tem, a esperança que nós temos, é que Deus continua e sempre terá o controle de todas as coisas. O que nos aguarda, irmãos, é algo incomparável. E a irmã Valéria vai encerrar. Hoje a mensagem é um pouquinho curta. João 6, 37. Tudo que o meu Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Nunca deixe, nunca procrastine isso, nunca tarde. Nós cantamos aqui, não tardará. Não tarde a sua decisão. Eu não sei quanto tempo nós vamos viver. Foi falado na classe hoje, mas se a pessoa com 100 anos, né, irmãos? Se a pessoa com 100 anos decidir por Cristo, é salva? Claro que é. Teve tempo, teve sorte de chegar até essa idade. Mas quantos de nós atingirá 100 anos? 90 anos? 80 anos? 50 anos? Quem sabe? Deus está no controle de tudo. Nunca se esqueça disso. A nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está no eterno, no porvir. Glória a Deus. Amém, irmãos?